região que divide o Brasil e a Venezuela, em especial a área de Pacaraima, no estado de Roraima, é caracterizada por um cenário de tensões políticas, desafios econômicos e um histórico de interesses divergentes. Essa fronteira, mais do que uma simples marcação geográfica, é um verdadeiro ponto de conflito potencial na América do Sul, onde questões militares, sociais e humanitárias se sobrepõem. Nos últimos anos, essa área tem sido palco de eventos que vão além da normalidade, com declarações polêmicas, manobras militares na linha de separação e o fechamento inesperado de passagens, aumentando a instabilidade entre os dois países. Uma operação militar venezuelana chamada Escudo Bolivariano, envolvendo cerca de 150 mil militares, não foi apenas uma atividade de treinamento, mas um claro ato de demonstração de poder em um momento político delicado para Nicolás Maduro. As manobras mobilizaram tropas terrestres, veículos blindados e forças de reação rápida em locais estratégicos, incluindo a fronteira com o Brasil. O fechamento temporário da passagem em Pacaraima impactou diretamente o trânsito de veículos, o comércio local e as comunidades que dependem da conexão entre os dois países. Para o Brasil, a principal preocupação não foi apenas o tamanho da operação, mas a falta de comunicação prévia por parte do governo venezuelano. Em situações desse tipo, é prática comum que países vizinhos informem antecipadamente sobre atividades militares próximas às fronteiras, justamente para evitar interpretações equivocadas ou possíveis conflitos. No entanto, a Venezuela ignorou esse protocolo, colocando as autoridades brasileiras em alerta máximo e alimentando especulações sobre uma possível invasão. Imagens de tropas e veículos militares venezuelanos circulando nas proximidades da divisa viralizaram nas redes sociais, aumentando a sensação de insegurança. Embora o governo brasileiro tenha negado qualquer incursão militar, a movimentação foi suficiente para gerar apreensão e, em alguns casos, até pânico entre a população local. Pequenos comerciantes em Pacaraima relataram prejuízos devido ao bloqueio da fronteira, enquanto os moradores da região ficaram preocupados com a presença de militares estrangeiros tão próximos. Apesar do clima de incerteza, as autoridades militares brasileiras interpretaram o episódio como uma provocação de Maduro, destinada principalmente ao público interno venezuelano. Ainda assim, não se pode ignorar o impacto estratégico dessas ações. Maduro utilizou o escudo bolivariano para demonstrar força, enviando uma mensagem não apenas ao Brasil, mas também aos seus adversários internos e à comunidade internacional. Essa situação destacou a importância de manter vigilância constante na região. As Forças Armadas brasileiras têm trabalhado para avaliar e melhorar sua capacidade logística na área. Em 2023, uma dificuldade significativa foi registrada no deslocamento de 28 veículos blindados para Roraima, revelando falhas na prontidão militar. A capacidade de mobilizar tropas e equipamentos rapidamente em situações de crise é essencial para garantir a segurança nacional, e qualquer atraso pode ter consequências graves. Como resposta, o Brasil está planejando um dos maiores exercícios militares do ano na fronteira com a Venezuela. Esse treinamento será focado em ajustar a logística, envolvendo o deslocamento de tanques e tropas de diferentes regiões do país, incluindo veículos que sairão do Rio Grande do Sul e percorrerão o território nacional até Roraima. O objetivo é identificar as melhores rotas, avaliar os tempos de deslocamento e definir os pontos estratégicos para o posicionamento inicial das forças. Essa operação vai além de um simples treinamento e serve como um recado direto ao governo de Maduro,
demonstrando que o Brasil está preparado para defender suas fronteiras contra qualquer ameaça. Desde 2023, o governo brasileiro tem reforçado sua presença militar na região. Houve um aumento de 10% no efetivo de tropas nos comandos militares do Norte e da Amazônia, além de um crescimento significativo no contingente em Pacaraima, que passou de 70 para 130 militares. Também foram criados novos esquadrões com aproximadamente 600 soldados adicionais, juntamente com melhorias na infraestrutura militar local. Essas medidas evidenciam o compromisso do Brasil em enfrentar os desafios geopolíticos e garantir a segurança na região. Enquanto isso, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, buscou lidar com as tensões de maneira diplomática. A falta de aviso prévio sobre os exercícios militares venezuelanos foi vista como uma quebra de protocolo internacional, o que causou desconforto em Brasília. Normalmente, operações desse tipo devem ser comunicadas com antecedência para evitar incidentes. Contudo, o governo de Nicolás Maduro desconsiderou essa prática básica de respeito diplomático. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, entrou em contato com seu equivalente venezuelano, Ivan Gil, solicitando explicações sobre as manobras. Apesar de Gil ter prometido investigar o contexto das operações, nenhuma resposta definitiva foi fornecida até o momento. Essa falta de clareza aumentou a desconfiança entre os dois países, agravando as relações já fragilizadas. O Itamaraty adotou uma postura cuidadosa, evitando declarações incisivas até que os fatos fossem completamente compreendidos. Ainda assim, as imagens das tropas venezuelanas próximas à fronteira brasileira geraram preocupação, especialmente entre o governo de Roraima e as comunidades locais. A diplomacia brasileira equilibrou a necessidade de uma resposta firme, com a cautela de não alimentar a retórica agressiva de Maduro, que frequentemente usa provocações externas como forma de desviar a atenção de seus problemas internos. Internamente, as autoridades brasileiras consideraram emitir uma nota oficial, mas a ideia foi descartada por enquanto, devido ao impacto diplomático que isso poderia causar. Essa atitude moderada reflete o esforço do Brasil em preservar a estabilidade regional, mesmo diante de atitudes provocativas do regime venezuelano. No entanto, o episódio revelou um problema maior: o enfraquecimento das relações entre os dois países, algo que só poderá ser revertido com ações firmes, diálogo constante e vigilância ativa. O exercício militar venezuelano na fronteira com Roraima trouxe um novo nível de tensão às relações bilaterais. Durante as manobras, cerca de 20 militares venezuelanos chegaram a cruzar a fronteira, o que gerou alertas imediatos das Forças Armadas brasileiras. Embora não tenha ocorrido confronto, a movimentação foi vista como uma provocação. O governo venezuelano alegou que a situação foi um erro, mas o exercício em grande escala deixou claro o interesse de Maduro em testar os limites de seus vizinhos. A falta de comunicação oficial reforçou a percepção de incerteza, criando um clima de desconfiança.